Oi, gente, Oi gente, eu sou o Tino. E eu sou o Adson. E se você quiser saber mais sobre a gente tá aqui o link em algum lugar. Vou tentar colocar no meu rosto. Pra você conhecer um pouco mais a nossa proposta nesse vlog. Hoje a gente vai falar de um assunto... O bico do meu peito. Não é o bico do peito dele. É o impeachment. E assim, qual é a nossa realidade hoje? Muita gente tá reclamando, né, por conta da crise, que todo mundo só sabe falar. É por causa da crise! E isso culmina também no assunto impeachment. E hoje a gente vai tentar falar sobre alguns desses pontos e tentar esclarecer algumas coisas pra vocês. A gente quer mesmo abrir a mente de vocês a pensar sobre isso. E uma das primeiras coisas que a gente tem que ver é entender o governo brasileiro. E uma das principais coisas é entender a hierarquia do governo brasileiro. Quem tá em cima, quem tá embaixo, quem comanda o quê? Se é que alguém comanda alguma coisa sozinho. Então, o Brasil tem 3 poderes: legislativo, executivo e o judiciário. O legislativo, ele tem 2 casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado. Depois nós temos o executivo, que são os nossos representantes: presidente, governador, ministro, deputado. E por fim nós temos o judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, STF. Os 3 poderes coexistem, se tomam conta. Os 3 estão sempre em contato. E eles estão constantemente se influenciando até para que não haja um abuso de poder. Então, para exemplificar como é que vai funcionar essa influência de um do outro, vamos dar o exemplo das leis. Você entra no legislativo e você vai ter a Câmara dos Deputados criando as leis, discutindo leis. Depois que uma lei é criada, vai passar para o Senado, que é a segunda casa do poder legislativo. No Senado, que também tem o poder de criar leis, mas não tanto, eles vão discutir se essa lei é ou não benéfica para a sociedade. Se for, é passado para o executivo, que é a nossa presidenta. E a nossa presidenta, ela vai sancionar se entra em vigor ou não. Entrando em vigor, entra o poder judiciário, que faz valer as leis. Nós vamos ter os nossos juízes e advogados lutando para que essa lei funcione. Agora que a gente já entendeu como que funciona a hierarquia brasileira, a gente vai entender o que é o impeachment. O impeachment é uma punição que acontece ao poder executivo, se ele cometer um crime de responsabilidade. Aí você me pergunta, Adson, o que é um crime de responsabilidade? Só um pequeno adendo, que há quem diga que o impeachment não é algo legal, mas sim, o impeachment está previsto na Constituição. E se está previsto na Constituição, é algo legal, é um direito o impeachment. O crime de responsabilidade para o presidente existem 8 tipos, 8 vertentes. No caso que está acontecendo agora com a Dilma, diz respeito da pedalada fiscal, que entra em conflito com a lei da responsabilidade fiscal. Por isso que houve uma petição para que haja impeachment, porque ela cometeu esse crime de responsabilidade fiscal. Agora que entendemos como tudo isso funciona, como tudo está em vigor, vamos entender o que a situação da Dilma agora vai ser daqui pra frente. Ela passou, entrou no poder legislativo, foi na Câmara. Teve a votação e a votação, sua grande maioria, votou que é válido. Então agora ela tá indo pro Senado. Pro Senado avaliar se ela é culpada de fato ou não. Porque o Senado, ele é meio que responsável por, propriamente falando, julgar dessa situação. Então o Senado tá lá julgando a situação da Dilma. Se 2/3 do Senado, que equivale a 54 senadores, forem a favor, ela é afastada, e nesse período de afastamento ela vai tentar se defender no judiciário, no qual eles vão discutir se sim, é ou não. Ela sendo culpada, ela vai perder o cargo e vai ficar elegível por 8 anos. O Tino falou, né, qual é o processo que acontece para o impeachment ser aprovado ou não. A Dilma sofreu o impeachment, saiu. Quem assume? O vice-presidente, o Temer. Se por um acaso o Temer for afastado por inúmeros fatores até o final desse ano, o Eduardo Cunha assume o poder e vai ocorrer uma eleição direta. O que é uma eleição direta? É onde a gente, o povo, decide quem vai ser o novo presidente. Adson, e se ele não for afastado até o final desse ano e for afastado em 2017? Se por acaso ele for afastado em 2017, o Temer, o Eduardo Cunha assume o poder temporariamente e haverá uma eleição indireta. O que é uma eleição indireta? É onde a gente não vota, onde a gente não decide quem vai ser o presidente. Quem decide quem vai ser o novo presidente é a Câmara dos Deputados. E é importante lembrar que esse novo presidente, ele não vai tomar o poder por mais 4 anos. Ele só vai cumprir o restante do mandato da Dilma, que é até 2018.
É golpe ou não é? É golpe ou não é? Então, galerinha, a gente vai ler uma entrevista aqui que eu acho que Esclarece algumas uns coisas, né? pontos. Nada, né, tendencioso aqui, imagina. Um jurista e professor emérito da Faculdade de Direito de USP. Da USP, né? De USP. De USP. Da USP. E ele comenta sobre o impeachment no Collor. Ele foi um dos juristas e ele vai comentar a atual situação aqui do impeachment da Dilma. Aí nessa entrevista tem a seguinte pergunta: o senhor foi um dos juristas que redigiu o pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O uso deste instrumento era legítimo com o Collor, mas não é com a Dilma? A resposta é a seguinte: a questão da legitimidade não é pelo impeachment em si mesmo, mas pela sua fundamentação. Naquela ocasião, em relação ao Collor, foram feitas acusações muito precisas. Foram indicados elementos muito concretos que configuravam crime de responsabilidade. E isso não aconteceu até agora em relação ao presidente Dilma Rousseff. Por isso, essa acusação de agora é ilegítima. Ela não tem fundamentação jurídica. Uma outra pergunta que é feita ao Dalari é: que tipo de fundamentação existia à época e não existe hoje? Aí ele vai e responde: contra o Collor, houve acusações com muita comprovação de desvio de recursos públicos em benefício pessoal ou de amigos. Foram indicados atos praticados pelo presidente e determinações dele que configuravam crime de responsabilidade, ou seja, eram flagrantemente contrários à lei. E esse é o ponto fundamental, que dava fundamentação jurídica e, portanto, legitimidade ao pedido. No caso presente, o que há são: primeiro, afirmações que mais do que evidentemente não servem de fundamento. Por exemplo, dizer que Dilma Rousseff, quando presidente da Petrobras, se omitiu. Primeiro, que a Constituição exige atos de presidenciais. Ora, omissão é a ausência de atos. Segundo a Constituição, exige para o impeachment que esses atos tenham sido praticados agora, no mandato como presidente. E não há a mínima acusação de que ela tenha desviado recursos financeiros em proveito próprio ou de alguém ou para aplicação ilegal, contrária à lei orçamentária. Ou seja, não tem como não, gente. Essa mulher sofreu impeachment. Impeachment é golpe. Golpe! Há duas definições de golpe que a gente pode se prender. Tanto a questão do golpe constitucional, que é a questão do golpe que toca no direito, ou seja, você precisa de uma fundamentação jurídica para que tal coisa exista, e se esta coisa não exista e você force lá com força até o talo, é golpe, amigo. E a outra é a questão de que também, vocês, desculpa, mas não vão conseguir fugir, também é golpe, porque se você articula para tirar alguém do poder só para você pegar o poder e não por uma questão autêntica, sincera e honesta, também é golpe, porque você não tá seguindo nada, você tá pegando o poder, pegando tudo, acabou, entendeu? Então, tanto na questão constitucional e na questão da palavra golpe de senso comum, ambas são válidas, porque tá acontecendo os dois. Não é constitucional, o direito não garante isso, e nem o palavreado, porque é claramente uma troca de poder ridícula. Aí você para e se pergunta: então por que a Dilma tá sofrendo isso tudo, sabe? Impeachment. Gente, a gente não sabe por quê. Porque, poxa, não tem provas concretas contra ela e ainda assim eles vêm contra isso. E mesmo se ela tiver feito alguma coisa, o Dalari fala claramente que se foi feito, não foi feito nesse mandato. E pra ser pedido impeachment nesse mandato, ela tem que ter feito alguma coisa nesse mandato, sabe? Que condene ela, e não tem nada disso. Ou seja, é algo que, se acontecer mesmo o impeachment, a gente claramente vai saber que aconteceu alguma coisa por trás disso. Ou seja, as pessoas que estão querendo o impeachment da Dilma, as pessoas que estão lá no parlamento em cima pra tirar ela do poder, com certeza tem um segundo interesse nessa história. Não é justamente pra tirar ela porque ela tá sendo uma péssima presidente, não é por isso. Com certeza a gente vê na mídia, eu acho que mídia é um negócio bem complicado também. Vocês têm que ver as fontes que vocês vão, porque às vezes a gente vê alguma coisa e acha que aquela ali é a verdade. Inclusive a gente tá deixando na descrição dos vídeos os links onde a gente pegou essas informações. E é interessante vocês lerem e procurarem saber mais pra, né, também concordarem ou não com a gente. Então, assim, tem que ter muito cuidado, sabe? Porque é o nosso direito que tá em jogo, é a presidente que o povo escolheu que tá em jogo. Então, se ela for tirada do poder por uma razão que não é plausível, cadê a democracia? Porque se a gente escolheu ela lá pra tá lá e não tem nada contra ela que a faça sair de lá, de lá,
e mesmo assim ela sai, eles estão indo contra a vontade do povo, sabe? E eu quero deixar bem claro que eu não sou petista, mas eu sou contra quem vai contra a democracia, e eu sou contra quem quer causar um golpe por nada que a gente não sabe, né? Pois é, então assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas e com esses assuntos. E assim, o intuito da gente fazer esse vídeo foi mostrar pra vocês que vocês não podem simplesmente aceitar o que as pessoas falam por aí, sabe? E pesquisar e ir atrás do que realmente tá acontecendo. E isso é muito importante porque, poxa, se a gente quer que um dia o Brasil seja um país melhor, a gente tem que entender isso tudo e lutar pra que essas coisas mudem, sabe? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que, tipo, eu seria também a favor do impeachment se fosse uma coisa legal, se fosse uma coisa autêntica e honesta, se fosse uma coisa que prezasse o bem do país. Mas quem você vê, tipo, é fascista. É gente que tá elogiando o torturador é a favor disso. Você tem pessoa que tá em lista de Odebrecht, conta na Suíça, tipo, com casos sinistros de corrupção, e vocês estão meio que dando a mão pra eles, tipo, vai, tá bonito, tá, faz lá, aqui, ó. Porra, bizarro. É uma coisa, realmente, então, isso pesa muito. Porque olha quem tá pedindo, olha quem tá em cima de fazendo questão do impeachment acontecer, sabe? Gente, coloca o óculos, né? Tem que enxergar direito, tem que ver as coisas de um todo, sabe? Não olhar uma coisinha só. É que nem a minha irmã me disse, uma crise política eu vou conseguir sobreviver, agora perder os meus direitos não dá. Jamais. Sabe? Porque a minha existência é uma existência política e de manifestação, sabe? O meu corpo eu uso pra me manifestar. Se por acaso a gente cai numa ditadura, ferrou, porque amanhã mesmo eu já vou estar aí, querido Lustra de Bolsonaro faria. O impeachment ele não é uma afronta só contra a Dilma, né? Porque por mais que ela que esteja sofrendo isso diretamente, a afronta é contra a gente também. Porque a gente que eu falo, o povo, sabe? Porque, gente, se não tem algo legal contra ela, isso é um golpe contra todo mundo, é um golpe contra a democracia, sabe? Até porque se você for colocar isso num parâmetro, se nós brasileiros, né? Os 54 milhões que votaram lá e ela foi eleita, se o que eles escolhem não tem valor, quem me garante de que eu tenho direito à vida e tenho direito a isso? Eles podem chegar na minha porta e mudar, porque eles quiseram, porque não tem, né? Porque eles podem mudar as coisas que são decididas, a lei é assim, porque é basicamente o que tá acontecendo. Não tem uma questão, não tem uma prova concreta contra a Dilma, eles estão tirando. Não podiam tirar, isso não existe, tem, e eles estão fazendo isso. Acho que outro ponto válido também, se vocês pararem pra pensar, coloca os seus valores e a sua moral nessa situação da pedalada fiscal da Dilma. Ela atrasou o pagamento do tesouro, pra quê? Pra que se pudesse pagar os programas sociais. Ou seja, é dar, tipo, míseros R$30, que é o Bolsa Família por filho, pra quem precisa. Vocês estão reclamando que ela deu pra quem precisava. Tudo bem, eu entendo que de certa maneira foi com dinheiro público, mas tem gente com conta na Suíça, com casa em todos os lugares do Brasil, com teu dinheiro também. E tu tá reclamando de que ela deu dinheiro pra quem precisa? Tipo, qual é o problema? Não tipo, tu não existe, aí... tu é mito, bolsomito ainda. Tá, tudo bem, ela pode até ter feito uma coisa ilegal, que ninguém tem prova, mas mesmo assim foi por uma coisa, foi pro bem, não foi pro mal, não foi pro benefício próprio, não foi pra comprar carro, não foi pra comprar casa, não foi pra comprar lanche, muito menos aeroporto. Exatamente, sabe? Eu acho que o Brasil é um país novo, a democracia é recente, você não tem um histórico de que pessoas muito ricas e muito colegiadas vieram pra cá, então você já tem um histórico, desde que Portugal pisou o pé aqui, de corrupção, você já começa a criar e traçar um caminho de desigualdade muito grande. Então, não me interessa o que você quer, o que você acha. O que interessa é, a realidade do Brasil você tem a maioria da sua população em miséria, pobreza. E simplesmente, você não pode cortar essas bolsas, porque essa bolsa que alavanca ele. É que nem aquilo, a cota é uma discriminação, mas é uma discriminação positiva, porque ela vai trazer algo positivo para a sociedade, porque ela tá começando a se tornar mais igualitária. Porque quando você tem uma desigualdade muito grande, se você tem 90% do país parando, vai todo mundo se ferrar. Então você simplesmente não pode, tipo, foda-se eles, esses pobres, não... tipo, não é assim, não é fácil assim. É questão de empatia também, gente. Se coloca no lugar dele. Tem gente que não tem nenhuma perspectiva de vida. E o governo, como responsável por todos nós, é mais do que justo que eles tenham esses programas sociais para auxiliar essas pessoas, para que elas alavanquem. Muita gente vai contra a Dilma também e fala que, nossa, pior presidente, não, mas ela merece o impeachment
impeachment porque ela ferrou com o Brasil, sabe? E não é bem assim. Eu acho que as pessoas esquecem de que, como a gente explicou no começo do vídeo, o poder da Dilma não é absoluto, sabe? Ela não faz as coisas. Império, gente. Exatamente, ela não governa sozinha. Ela não decide assim, vai acontecer isso. E tipo, acontece isso. Não, é todo mundo participa das coisas, sabe? É um poder ponderando o outro, sabe? Tipo, então você não pode colocar a culpa do motorista que não parou pra você em cima da Dilma, sabe? E falar que tipo, isso aqui ó, que tá de ruim, isso aqui é culpa do PT. Gente, pensa um pouquinho, analisa um pouco, pesquisa um pouco mais. Eu não tô te chamando de burro e nem tô falando que você não sabe das coisas, porque tudo bem se você não sabe de tudo, ainda mais de política, é um assunto muito complicado, mas o pouco que você procura saber já ajuda, sabe? 15 de março do ano passado teve uma grande manifestação contra a questão da impunidade e tal, e a Dilma tramitou uma lei que era anticorrupção e ela mandou pra Câmara, e vocês hoje estão reclamando da impunidade, da corrupção, só que até hoje a Câmara não olhou. Então tipo, vocês deviam estar reclamando com a Câmara também, porque ela tentou parar com a corrupção, ela tentou parar com a impunidade. A Câmara cagou e vocês cagaram pra esse casamento todo que tá rolando aqui, ó. E vocês vão tentar tirar a presidenta, a mulher que se preocupa com quem precisa, estão querendo tirar do governo. A moça que ouviu a manifestação da gente, que reparou na impunidade, reparou na corrupção e tá tentando fazer alguma coisa, é tipo, vocês estão tirando uma pessoa não corrupta pelo fim da corrupção, colocando o corrupto no poder, tipo, isso não faz nem sentido, gente. Exatamente. Então, gente, peço que, se vocês não concordam, né, até porque nós não somos perfeitos, estamos passíveis a erros, comentem aqui e discutam com a gente, até pra gente melhorar e poder falar mais, sabe? Discutir mais sobre a política, para que mais pessoas possam discutir e pensar sobre o assunto, porque não é um assunto rígido, prático e objetivo, sabe? É muito subjetivo, muito complexo. Então, gente, eu acho que é isso. Não esqueçam de comentar e compartilhar. E, se vocês gostarem do vídeo, deixa o like aqui embaixo no vídeo, se inscreve no nosso canal. A gente vai estar fazendo mais vídeos daqui pra frente. A gente não vai falar só sobre política, vamos falar sobre muitas outras coisas. Se vocês gostarem, né, acompanhem a gente nessa jornada. Compartilhe pro amigo de vocês, pra quem você acha que deva ver esse vídeo. E é isso daí. Um beijo! Então é isso, um beijo. beijão. E se inscrevam e acompanhem a gente. É Tchau! oficial. Coloque o óculos! Coloque o óculos!